Hoje nós vamos falar de um assunto seríssimo, que é o quê? Depressão. E vamos lá, gente. Querendo ou não, depressão é um dos casos assim que mais apareceram, principalmente quando eu iniciei no mundo dos atendimentos, no mundo terapêutico. Então, baseada em todos os meus estudos, dentro de todas as análises de campos familiares que eu fiz, eu decidi trazer aqui para que vocês consigam compreender o que é que está por trás de toda essa depressão. Né? Porque se a gente vai procurar ali um livro ou alguma coisa que fala somente disso, a gente não encontra, sabe? Principalmente no mundo das constelações. Então eu acredito que é muito melhor quando a gente começa a compartilhar aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que nós já experienciamos, porque aí dessa forma fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil porque eu já passei por esse processo, já vi pessoas passarem por esse processo e que de repente elas conseguiram dar um up, elas conseguiram sair daquele lugar pesado. Porque querendo ou não, gente, a depressão, assim como eu havia escrito, ela é um grito de socorro silencioso, né? As pessoas que passam pela depressão, geralmente elas não falam que elas estão sentindo. E quantas pessoas, né, acabam passando pela depressão e de repente elas escondem realmente assim os seus sentimentos. O que é que está por trás disso tudo, sabe? Por exemplo, quantas pessoas aqui ou quantas pessoas você conhece, até digita aqui que de repente é humorista, tá ali sempre fazendo todas as pessoas rirem, mas aí quando vai olhar lá dentro do âmago do ser da pessoa, ela é uma pessoa triste, ela carrega uma depressão, de repente ela tem ali alguma dificuldade com alguma questão interna ou do próprio campo familiar. Então, sejam muito bem-vindos a todos vocês que são ajudantes da vida, que estão a serviço da vida, para todos os terapeutas, todos os consteladores, todos os psicólogos, sejam todos muito bem-vindos, todos os médicos, advogados, enfim, né? Todos nós que estamos aí a serviço da vida. Então vamos lá, gente, o que eu fiz aqui para vocês? Eu separei e eu vou fazer uma leitura, tá? Porque isso é muito importante aqui. O que vem a ser a depressão? A gente precisa levar sempre em consideração que existem esses fatores cognitivos. O que são os fatores cognitivos? É tudo aquilo que a gente configura na nossa mente a partir da nossa experiência de vida. Claro que além da nossa experiência de vida, aquilo que a gente vai criando como uma forma, né? A minha visão de mundo, aquilo que eu aprendo com o meu pai, aquilo que eu aprendo com a minha mãe, tudo isso vai ficando configurado dentro de nós, né? Então, além dessa parte genética, onde a gente herda toda essa estrutura da nossa família, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o que mais que a gente está herdando? A gente herda toda aquela história, né? Todo aquele composto do nosso campo familiar, que são as histórias da nossa família, toda aquela história da nossa mãe, do nosso pai. Porque se a gente observar de uma forma bem aprofundada, tudo aquilo que causa um impacto na nossa vida, ele acaba sendo registrado de alguma forma na nossa mente. E isso começa a fazer parte das nossas memórias também biológicas. E olha só que coisa mais interessante. Existe um estudo que eu quero até ver se eu encontro esse estudo, que ele é muito interessante, que, por exemplo, a mãe, ela tá ali criando, ela tá com uma criança no ventre, por exemplo, principalmente se é uma menina, né? É onde eles conseguiram fazer esse estudo científico e a mãe, ela já está gerando dentro do útero dessa criança os próximos óvulos. Então, tudo isso vem um registro arcaico dentro de nós, sabe? Então, olha que coisa mais linda. E eu acredito também que acaba acontecendo a mesma coisa com os homens, tá? Porque querendo ou não, gente, todos nós somos parte da natureza, né? Então, vamos lá. É muito importante a gente compreender que além desse fator cognitivo, né, da nossa parte mental, racional, de toda essa parte nossa neurológica, nós temos também essa parte do nosso campo familiar, tá? Que é a nossa herança onde nós inserimos na nossa família, ok?
Então tá. Então eu quero falar aqui, o que é a depressão? Segundo o site da OMS, a depressão ela é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Algumas pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes, presta atenção nisso, que atuam em conjunto com fatores ambientais e outros. Olha que coisa mais incrível, né? E alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem um histórico familiar de transtorno. E aí, por que essas pessoas vão desencadear esses transtornos? Né? Não acaba surgindo ali um ponto de interrogação na gente? Fala, gente, ninguém teve, né? Mas além disso, o que pode estar por trás? O que a visão sistêmica pode auxiliar, né, e conciliar nessa parte? Nem todas as pessoas com transtorno depressivo apresentam os mesmos sintomas, então presta atenção nisso, porque às vezes, gente, o que acontece? Quando um profissional, né, seja um terapeuta, é muito importante a gente entender assim, que todas as pessoas são indivíduos únicos. Cada pessoa vai configurar a sua visão de mundo de uma forma completamente diferente de outra pessoa. Então, o que para uma pessoa é a depressão, para outra pessoa é também a depressão, mas isso não significa que todas elas desencadearam da mesma forma, tá? Então, a gente não pode generalizar. Cada pessoa é única, certo? Então, a gravidade, frequência e duração, elas variam do indivíduo e da sua condição específica. O que seria essa parte, né, de gravidade, frequência e duração? Tem pessoas que têm depressão crônica, né? Tem pessoas que sei lá, tipo, elas já nascem com esse distúrbio, né? Porque acaba sendo uma doença a depressão. Ela não é uma coisa assim, eu quero ter depressão agora. Não é assim que funciona, né? Então, tem pessoas que têm um grau muito mais profundo da depressão e todos esses fatores, a frequência, tem pessoas que tá bem, de repente tá mal, de repente tá bem de novo, de repente tá mal. Então, a gente precisa observar todos esses mecanismos que está levando essa pessoa para esse intuito, sabe? De tá encontrando ali na depressão, digamos assim, alguma coisa como se ela quisesse resolver. Olha que coisa interessante. Como seria isso, né? Como assim, Pri, querer resolver? É como se fosse uma dor, né? Uma dor que a pessoa está carregando internamente e que ela não sabe de onde que está vindo. Ela não tem nem noção. Então, às vezes, ela toma um medicamento. Eu quero lembrar uma coisa sobre medicamentos. Gente, eu não sou contra medicamento, desde que a pessoa ela não fique dopada, né, e se torne uma dependente de medicamento. A gente precisa sempre levar em consideração sobre o equilíbrio. Se chega já nesse fator biológico, né, que a pessoa está tendo algumas disfunções cognitivas, ela está com dificuldade de olhar para a vida, sabe? E de repente a própria pessoa, o próprio indivíduo, ele está lutando contra a própria depressão, sabe? Mas ele não quer tomar um remédio. Mas assim, deixa eu explicar uma coisa. Uma vez eu assisti uma palestra, gente, eu não me recordo o nome da médica, e ela estava explicando uma forma super interessante sobre como que funciona o medicamento, tá? O medicamento, ele funciona assim, quando a gente tem algo que tá meio que, né, tudo tumultuado dentro de nós, digamos assim, as nossas emoções, quando a gente, sabe, não tá conseguindo raciocinar, ou quando tá com alguma disfunção em algum dos nossos órgãos, o nosso corpo começa a responder de alguma forma, certo? Isso também serve para todas as doenças psicossomáticas. E quando a gente toma um medicamento, o que esse medicamento vai fazer? Ele vai ajudar a neutralizar aquele momento específico, aonde está desencadeando todos esses fatores de dor na pessoa, tá? Só que o que é importante as pessoas saberem nesse ponto? Que o medicamento ele vai vir para auxiliar nessa parte,
para que você não tenha aqueles repente de, por exemplo, pânico, ou repente de tristeza, ou repente de agressividade. Ele vai ajudar a neutralizar essa parte dentro do teu organismo, certo? Só que quando você entra com o medicamento, é muito importante você entrar com o quê? Com um tratamento terapêutico, com apoio do psicólogo, com tratamento de terapias, porque é dentro dessa parte aonde você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir trazer para o teu entendimento o que é que de fato está desencadeando todos esses fatores emocionais, tá? Então, assim, não é para você se tornar um dependente de remédios, mas é principalmente para você conseguir estabilizar, trazer essa função cognitiva, porque a tua mente está buscando alguma coisa para que você compreenda que não precisa passar por aquilo que passou, entende? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E o nosso corpo, a nossa mente é tão inteligente, sabe? É uma inteligência tão intensa que, por exemplo, se a gente não por exemplo, se a gente passa por algum fator assim que a gente sente que vai correr um risco de vida, que a gente sente que de repente, sei lá, teve que agir, mas ao invés de agir, retraiu, um exemplo. O teu corpo, ele tem uma antena, sabe? A nossa mente, ela tem uma capacidade tão incrível que, assim, às vezes a gente até duvida, né? Mas, por exemplo, se nós estamos em um ambiente, nós conseguimos captar alguma situação, mesmo que não estejamos consciente racionalmente do que está acontecendo nesse ambiente. É onde nós chamamos do quê? De intuição, tá? Essa intuição é onde você olha e fala, tem alguma coisa de errado que está acontecendo aqui e eu não estou sabendo definir o que é. Ou seja, por que isso está acontecendo? A tua memória, ela registrou alguma coisa lá no passado. E você entendeu e conseguiu fazer uma leitura muito além do que a tua mente, ou daquilo que você gravou de cena ou de memória, digamos assim, ela captou muito mais coisas além daquilo que você registrou na tua mente, como uma memória, que é uma memória fragmentada, que é o que a gente chama dentro da neurociência, entendeu? Então, olha só. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade psíquica tão profunda, tão intensa, que ele vai fazer de tudo para te proteger. Aí você vai me falar o seguinte, Pri, mas se a nossa mente ela é tão assim, será que eu dou conta de mudar esse quadro? Gente, eu particularmente, eu acredito muito no ser humano e na capacidade dessa autocura, sabe? Essa autocura mas com conhecimento, porque é muito difícil a gente querer dar um passo e a gente não saber ali pegar um mapa, por exemplo, como que eu vou passar por esse caminho se eu não sei o mapa, né? Quando a gente tem o conhecimento, é muito mais fácil para a gente lidar com aqueles medos que ficaram no passado, certo? E a nossa mente, ela tem uma capacidade muito incrível. Tanto é que a gente consegue ver aqui dentro das constelações fatores, né, energéticos também, onde a gente começa a ter essas percepções do tipo, caramba, não é uma coisa somente da visão de mundo que a pessoa criou, existe algo além. E olha só, existe um estudo, gente, que é tão incrível, só para você poder entender do que se trata. Existe um estudo que é inclusive de um brasileiro. Ele se chama Miguel Nicoleles. Gente, esse cara é incrível. Ele é um cientista incrível e eu não sei se você já ouviu falar sobre aquele termo BrainNet, né? Esse termo BrainNet é designado por causa de um estudo que ele faz e olha só que coisa mais incrível. O nosso cérebro ele tem uma capacidade tão intensa de conseguir trazer essas configurações para o nosso corpo, que esse Miguel, sabe o que ele fez? Ele foi o que desenvolveu essas, como que chama? Sabe quando a pessoa perde um membro, seja um braço, seja uma perna? Ele que desenvolveu esses braços mecânicos que são interligados no cérebro.
E só da pessoa pensar, ela nem precisa pensar, eu quero pegar o copo, ela já age por impulso, assim, ó. O próprio membro. Então, assim, o nosso cérebro tem uma capacidade tão intensa também de mudar, né? E uma potência tão incrível que, por exemplo, ele trouxe também um estudo onde ele conseguiu desenvolver tipo um jogo que as pessoas elas conseguem jogar através do pensamento. É um jogo de Tetris. Você sabia disso? E o cara é brasileiro. Só que isso é uma coisa que ninguém fala, gente. Isso precisa ser divulgado, né? Então, olha só, dentro dessa capacidade toda cognitiva, dentro de toda essa parte sensorial que nós seres humanos temos, nós temos a capacidade de mudar. Nós temos a capacidade de trazer essa autocura, desde que nós tenhamos esse conhecimento, tá? Então, é basicamente isso. A mesma coisa quando a gente faz um corte, o nosso corpo é tão inteligente que quando a gente corta, ele já sabe que ele precisa cicatrizar e ele se cicatriza, não é verdade? Então, a gente precisa trazer tudo isso para nossa mente, tá? E por que eu cheguei nesse ponto? Porque todos os fatores que acontecem com relação à depressão, ela é muito profunda. E a depressão, ela não é frescura, né? E ela pode sim levar a pessoa para o suicídio. Nos dias de hoje, principalmente assim, depois que a gente passou por essa pandemia, tem uma coisa assim que agravou, né? As pessoas se fecharam, as pessoas ficaram com medo de um monte de coisas. Por quê, gente? Colocou a sobrevivência em risco, né? Colocando a sobrevivência em risco, todo mundo vai ficar com medo, todo mundo perdeu alguém na família de alguém morreu por causa do Covid, sabe? Então foram várias histórias que trouxeram muitas dores. E que muitas pessoas não souberam passar por essa situação. Mas não somente isso, né? Fora o que pessoas que trazem isso de anos, né? Dores de anos, memórias antiguíssimas e não sabe de onde que tá vindo. E então é como se aquele ponto, pelo que aconteceu, vamos supor que é um fato. Acontece esse fato, isso se registra na nossa memória, e aí o nosso próprio cérebro vai fazer o quê? Fala, opa, cuidado, porque aqui aconteceu uma coisa perigosa e que você está correndo risco de vida. E aí vem outro fato bem semelhante, e aí o que a sua mente vai falar? Opa, cuidado de novo. Então, ao invés de dar um próximo passo, é como se ela ficasse reafirmando a todo momento que o próprio indivíduo está trazendo ele está correndo esse risco de vida. E quando isso acontece, para onde que vai a memória? Aquela memória de algo que aconteceu, mas que a pessoa está vivenciando todos os dias aquela mesma dor. E a vida dela está continuando, mas ela não está vivendo a vida dela. Ela está lembrando a todo momento daquela dor. É como se fosse um looping no nosso cérebro, sabe? Um looping de pensamentos. E a pessoa, às vezes, ela não consegue sair daquilo. Por isso que quando nós trazemos, né, toda essa bagagem, a gente traz esses conhecimentos, vai ficar mais fácil para a pessoa conseguir sair daquele lugar, que é a depressão, tá? Então, vamos lá. Segura isso, gente. Quais são? O que é uma depressão, na verdade, dentro dessa visão sistêmica? Pelo que eu percebi, dentro do que eu experienciei, dentro das constelações familiares. Então, eu separei aqui. Depressão, gente, ela não é tristeza. Uma vez o Bert Hellinger disse isso, eu fiquei, gente, como assim não é tristeza? Não é tristeza? Eu acho que é uma tristeza, né? Mas é o que a gente acha. Se a gente não vive o processo, dificilmente a gente vai saber. Mas todas as pessoas que eu perguntei que passaram por depressão, nenhuma falou eu sinto uma tristeza. Tristeza é outra coisa. O que elas me citaram? Sensação de estar sempre vazia. Olha isso, gente. Isso é um ponto, tá? Sensação de estar sempre vazia. Sensação de uma dor profunda. Dor é diferente de tristeza. Olha isso. Dor é diferente de tristeza. Não sentir satisfação. Por exemplo, eu não sinto satisfação de tomar um sorvete. É um exemplo, tá? É claro que são coisas mais profundas, mas, por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade de se sentir bem, entende? Uma vez eu fiz um atendimento num cliente que ele estava sofrendo de depressão e ele melhorou, graças a Deus. Mas olha só, o que ele estava me falando? Quando eu falei para ele assim,
Busca na tua memória algum momento em que você foi feliz. Ele falou assim, eu nunca tive um momento feliz. E aí eu fiquei pensando, caraca, como que uma pessoa nunca teve um momento feliz, né? Nasceu, tá na vida, mas a pessoa, ela não sabe o que é isso. E nós, como ajudantes, a gente precisa ajudar essa pessoa a entender o que é esse momento de alegria, o que é esse momento de satisfação, sabe? Outro ponto importante, a pessoa, ela não consegue se alegrar com nada, ela não vê diversão. Por exemplo, o pessoal faz uma piadinha, não, tipo, tá, né? Parece que a pessoa, ela não tem, né, esse senso, esse humor, entende? Por isso que é importante a gente olhar para isso, tá? Se a pessoa, às vezes você vai me falar assim, Pri, mas espera aí, não tá contradizendo com os humoristas? Não necessariamente. Por quê? Tem muitos humoristas que eles, ou pessoas que brincam demais, que escondem. Elas descobriram um mecanismo para esconder essa dor, tá? Isso não quer dizer que eles não estão sentindo. Pode ser que eles gostam, às vezes, de olhar outra pessoa rindo, mas é uma forma que eles encontraram de mascarar essa dor, certo? Então, vamos levar isso em consideração, tá, pessoal? Continuando. A pessoa, ela tem dificuldade de preenchimento, sabe? É um preenchimento lá dentro. Ela sempre vai achar pouco. Porque se eu chegar para você e falar assim, a pessoa com depressão, ela não consegue conquistar dinheiro na vida. Eu vou estar falando uma mentira. Aí você vai me falar, Pri, realmente, porque se você parar para pensar, ó, a maioria, tá, das pessoas, a grande maioria, elas têm dificuldade, sim, de olhar para o dinheiro. Só que tem pessoas que têm muito dinheiro e que têm depressão. Por que cada uma tem essa diferença? Você já parou para pensar nisso? Então, olha só. As pessoas, quando elas não estão olhando para a vida delas, elas vão ter dificuldade de olhar para o dinheiro, certo? Mas você vai observar que existem pessoas que elas são bem financeiramente. Elas estão num bom emprego, elas estão conseguindo conquistar ali o delas. Porém, às vezes essas pessoas, elas sempre vão achar pouco. Nada tá bom o suficiente. Às vezes elas falam, não, eu quero mais porque, tipo, tá pouco, tipo, não tá bom. Aí você vai começar a observar que essas pessoas que são financeiramente bem, elas vão sempre trazer um tipo de melancolia. Elas não estão felizes com o valor que elas estão recebendo. Tipo, é como se fosse algo melancólico. Consegue entender? Então, continuando, gente, lembra, a pessoa com depressão, ela vai trazer essa melancolia, tá? Ela tem dificuldade de olhar para as coisas, de sentir alegria. E essas pessoas têm também pensamentos suicidas. Pensa assim, às vezes a pessoa chega e fala, Pri, mas às vezes sei lá, tipo, às vezes a pessoa pensa, eu já quis me matar, sabe? Mas às vezes ela também não expressa, porém ela tem os pensamentos suicidas. O que vai ser de mim se... tipo, eu acho que se eu for embora, ninguém vai sentir falta, sabe? As pessoas trazem uns pensamentos bem pesados. Então, por exemplo, o que eu quero trazer para você? Eu não sei se você já sabe, mas teve uma época... Tanto é que me perguntaram, né, Pri, como que você se tornou terapeuta? Eu sempre busquei muito essa parte das terapias. Então, eu sempre gostei muito das terapias integrativas, terapias energéticas, entender a mente, né? E eu me recordo que um pouco antes do meu irmão morrer, né? Eu acho que algumas pessoas aqui já sabem dessa história, né? Mas um pouco antes do meu irmão morrer, meu pai, ele tinha perdido todos os negócios dele e ele fechou os estúdios fotográficos. Vocês lembram que eu já contei isso? Mas enfim, se você não sabe, é a primeira vez que você tá aqui, então fica aí que eu vou contar aqui só para você poder entender. Eu lembro que nessa época, o meu pai, ele perdeu tudo, ele vendeu a casa porque ele queria, né, dar um up nos negócios, mas enfim, tipo, o negócio não deu certo.
Aí meu pai perdeu a casa, ele perdeu onde morava, eles foram morar de favor numa fazenda, né? Que é de uma amiga nossa, da nossa família. E aí, gente, lá nessa fazenda tinha um rio no fundo, né, da fazenda. Um riozinho. Era tipo um lago. E ele pegava. E eu lembro que, como eu morava em Ribeirão Preto e eu passava o final de semana quando eu conseguia descanso e folga, porque eu trabalhava no shopping, eu lembro que eu chegava lá na fazenda e às vezes eu via meu pai triste, sentado, sabe? Na beira do giral. Aqui no interior a gente chama de giral, sabe? Tinha um giral lá onde a gente pescava, né? Pescava lambari e meu pai tava lá sentado triste. Eu peguei e falei, pai, o que que o senhor tem? Né? E ele pegou e falou assim: ah, tem hora que eu fico pensando, como que seria eu ir embora aqui, ó, ir andando no meio do rio aqui e me afundar? Sabe? Tipo, eu olhei e pensei, cara, meu pai não tá bem. Foi aí que eu falei, meu pai não tá bem. Porque até então ele não falava, mas ele brincava muito. Olha isso, ele brincava demais. Então, assim, eu lembro que nessa época foi pesado. E aí, depois meu irmão morreu. E para entregar esse assunto para ele, como que a gente ia levar isso para ele? Né? A gente falou, pronto, agora tem que tomar um cuidado triplicado, né? E é aquele tal negócio, é por Deus, né? Que às vezes as pessoas, elas conseguem passar por esse turbilhão mesmo sem ter conhecimento, sabe? A família nessa parte, ela vem para auxiliar, mas é importante a família também saber dosar para não sufocar essas pessoas. Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Continuando. Quais foram as minhas percepções, né? Aí depois disso, né? Depois meu pai, graças a Deus, ele conseguiu sair desse quadro depressivo porque ele não aceitava psicólogo, ele não aceitava medicamento, ele não aceitava nada nem ninguém, sabe? Ninguém fala nada. Mas quando eu comecei a falar sobre constelação familiar, ele tinha era um ódio. Ele tinha uma raiva, ele falava, nossa, eu não aguento mais ouvir esse negócio, que por amor a gente faz cagada na vida. Eu não aceito isso, eu não admito isso, né? Isso era o que ele falava, até que as coisas começaram a mudar com o tempo. Por quê, Pri? Começou a mudar com o tempo, porque ele ouvia todos os dias eu falar da constelação familiar, mas aí eu não falava com ele. Eu falava no telefone, eu explicava para minha irmã e eu deixava assim ele do lado, sabe? E aí eu ia contando ele, esse negócio aí faz sentido. E não é que hoje ele se tornou constelador, ele saiu desse quadro depressivo, ele conseguiu entender aonde que ele tinha parado, sabe? E aí ele entendeu a preocupação de todos da família, porque ele falou, nossa, gente, eu parei lá atrás, né? Antes do Wesley morrer, assim que tudo começou a desencadear, depois da morte do meu pai, meu Deus, quantas coisas! E aí eu percebi que depois que eu parei ali, ninguém da minha família conseguia sair também do lugar. Porque a preocupação de todo mundo era, e se meu pai ficar sozinho? E aí só que assim, ele só conseguiu sair desse quadro porque ele buscou autoconhecimento. Aí ele começou a falar, Pri, você pode me falar um pouquinho mais sobre isso? Como que funciona esse negócio da constelação? Gente, como que eu falei para ele? A partir do meu lugar de filha, sabe? Como se eu tivesse descoberto uma coisa muito legal, sabe? Sem olhar e falar, é porque você tá fazendo errado, porque... Não é nesse lugar, entende? Eu comecei a contar, olha, sabe o que eu descobri, pai? Eu descobri que existem ordens, as leis sistêmicas, a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio, sabe? Mas como se fosse, sabe quando um filho chega feliz falando, mãe, aprendi a escrever o A, fiz o A, mãe, fiz o A aqui, pai. É nessa alegria, sabe? Nessa simplicidade, tá? Mas assim, eu tô compartilhando com vocês porque de repente pode ser que você tenha alguém na tua família que esteja passando por isso. E como que você vai poder ajudar? Sabendo dar o espaço, sem sufocar, sem ficar toda hora cutucando. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, que saco, sabe? E a pessoa não quer. E a gente precisa entender que a pessoa também tem o momento dela de se desenvolver. E a gente tá ali aonde? Ó, no controle em cima da pessoa, a pessoa já tá sofrendo, ela já tá com aquela depressão e ela tá com aquela dor e você tá lá em cima. Vamos. Fala, meu Deus,
né? Aí como que você pode fazer? Olha, respira fundo, eu tô aqui com você. Que precisar, conta comigo. Mas olha só, olha que interessante que eu fiquei sabendo. Olha que legal, sabe? Joga coisas, gente. Nosso cérebro entende, ele capta. O das pessoas que têm depressão também vai captando, tá? Gera curiosidade nessas pessoas. Todo ser humano gosta de um pouquinho de curiosidade. Faz sentido, gente? Então tá. Vamos lá, continuando. Então, qual foi a minha percepção dentro dos campos familiares, dos campos sistêmicos? Então, segura, porque agora é o seguinte, a gente precisa levar em consideração, assim como eu falo para as minhas estrelas e astros. Lembra que eu já falei para vocês sobre consciência pessoal e consciência coletiva? Que nós estamos a serviço, mas nós temos a nossa consciência pessoal, então é na consciência pessoal que vamos levar muito em consideração, tá? Lembra do senso do pertencimento, senso do equilíbrio? Vocês já estão careca de saber, porque toda aula eu tô falando isso para vocês, né? Maravilhosos, não é? Então vamos lá. Nós vamos levar em consideração, primeiro, a pessoa em si. Não é somente o sistema familiar. Vamos observar o que é que essa pessoa está trazendo. Dentro dos campos familiares, eu percebi que existe na consciência pessoal, né, tanto o senso do pertencimento e o senso de equilíbrio, existe ali alguma lealdade. Além dessa lealdade, existe um senso de justiça. Continuando. Existe o primeiro, que acaba sendo o sentimento adotado. Aí você vai me falar, Pri, o que é o bendito sentimento adotado? Na hora que eu começo a entender que tá existindo as 3 ordens, aí você me vem com um negócio a mais. É mais ou menos assim, né? Agora que eu entendi, eu não tô nem entendendo o que são essas 3 ordens. Mas olha só, o sentimento adotado é quando um filho, ele olha pro pai, ele olha pra mãe e ele adota um sentimento que não é dele. Olha que profundo. Como assim, Pri? A gente vai levar em consideração sempre o fator externo e o fator interno. Qual é o ambiente que essa pessoa está inserida e como que ela está como um indivíduo, certo? O que vem a ser esse sentimento adotado? Como que essa pessoa, ela configurou sobre a mãe, sobre o pai? Como é a visão dessa pessoa com relação aos pais? Porque geralmente, geralmente não. Os filhos, eles, desde quando sai da barriga, o filho tem um vínculo bem profundo com a mãe, bem profundo com o pai. Só que, se a gente não levar isso em consideração, que os pais também têm sentimentos e que através desses sentimentos também há alguma coisa configurada dentro do corpo desse filho, que ele está trazendo esses registros, essas memórias, nós não vamos ajudar. Então, sentimento adotado é quando um filho olha para a mãe e pensa assim, nossa, minha mãe é tão triste, a minha mãe ou meu pai sofreu tanto que eu vou continuar segurando essa barra para eles, eu vou ficar triste como eles, porque eu sinto que de uma forma, e isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. Eu sinto que se eu segurar essa dor junto com a minha mãe ou junto com meu pai, eu vou conseguir aliviar essa dor deles. Isso é um sentimento adotado. Eu pego um sentimento de outra pessoa. E isso eu já identifiquei dentro do campo sistêmico, tá? Então, anotem. Segundo, pertencimento ao grupo. O pertencimento ao grupo, gente, aí a gente já vai observar toda essa linha, toda a linhagem desse cliente ou dessa pessoa que está buscando. Como que eram as pessoas? Né? Como que são os homens, como que são as mulheres, como que é o fato das pessoas dessa família, desse clã familiar, como que eles estão posicionados, né? Qual que é a postura que essas pessoas têm, o comportamento? Geralmente, pelo pertencimento, a pessoa ela acaba também carregando essa dor, porque ela fala assim, não, ó, eu tô sentindo essa depressão, eu tô sentindo essa dor, mas eu não quero abrir mão, porque se eu me sinto triste, eu me sinto seguro porque eu pertenço a essa família. Lembra disso?
Todos nós faremos algo pela nossa sobrevivência. Aí você vai me falar, Priscila, mas isso é ironia, como assim? Mesmo vendo que tá todo mundo ali depressivo, mesmo assim. Porque a pessoa não conhece outra forma de viver. Então, se ela não tiver uma outra forma de viver ou uma nova forma de experienciar a vida dela, ela não conhece outra coisa. Aí imagina só, você fala, ó, vou te ajudar a eliminar essa depressão. Gente, a gente não elimina nada. Lembra disso. A gente não elimina nada. No máximo que a gente faz é trazer para a consciência da pessoa que ela tem uma forma diferente de lidar com aquela dor, né? Que ela tem uma forma de acolher aquela dor e fazer um pouquinho diferente do que todo o clã familiar dela passou. Um outro ponto interessante, uma decepção profunda. Gente, decepção é quando a pessoa se decepciona, não tem outra nomenclatura para isso, mas é a decepção de uma frustração, de uma expectativa. Por isso que é importante, presta atenção, por isso que é muito importante os pais permitir que as crianças se frustrem, tá? Porque a criança que não sabe lidar com frustração, ela vai ter decepção profunda quando as coisas não for da maneira que elas querem. Isso é profundo. Então, assim, às vezes... E existe isso, tá, gente? Não adianta querer brigar comigo, porque é dentro de todo esse conhecimento que eu tenho que eu tô trazendo isso para vocês. Então, por exemplo, na decepção profunda... a pessoa ela não sabe lidar com as decepções que aconteceram. Então vamos supor, a pessoa não sabe lidar com uma decepção, mas como foi a primeira decepção da vida dela? Exatamente, é aqui que gera um trauma. Como que foi a primeira decepção dela? Né? Como que ela lidou com isso? E aí a mente dela já registra de uma forma. O corpo dela, fisiologicamente falando, já registra as sensações de uma forma. E todas as vezes que essa pessoa, por exemplo, eu quero isso, toma, filho. Eu vou usar esse exemplo, tá? Que é um exemplo meio que mesquinho, mas, gente, isso faz muito sentido, principalmente hoje em dia, né? Que tudo tá muito fácil para os pais darem para os filhos. É bem diferente da minha época. Não sei, na época de vocês, né? Quem aqui na época de vocês, os pais também falavam, olha, na volta a gente compra e não comprava, né? Aquilo decepcionava. Alguém já passou por isso? Ou será que foi só eu, né? Mas, por exemplo, se tudo que os jovens querem, ou os filhos querem, e os pais falam, toma, 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 o que vai acontecer? Essas crianças, elas serão adultos ineficientes. Elas não saberão lidar com a decepção. Elas vão se sentir frustradas, incapacitadas. Elas vão achar que, as coisas não estão fluindo da forma como elas queriam. E elas vão se autopunir. Porque aí vai começar... Qual é o registro interno? Ela começa a se punir. Ela começa a falar, eu não sou capaz, porque eu sempre aprendi com a mamãe e com o papai que se eu fizesse isso, as coisas dariam certo, porque eu ganhava um presente. É um exemplo, tá? Eu ganhava um presente, só que, dessa vez eu não ganhei nenhum elogio, não ganhei nenhum presente. Nossa, eu não presto, eu não sirvo. E pronto, aí começa a reverter isso. Ao invés dela reconhecer que ela é capaz, que ela dá conta, o que vai acontecer? Né? Ela vai olhar o inverso, ela vai olhar achando que ela é incapaz, sendo que ela não é incapaz. Gente, a gente tem que saber lidar, né, com a decepção. Outro ponto, dificuldades com espaço territorial. Quando se trata de espaço territorial, gente, o espaço territorial não é somente a casa, o ambiente que ela está vivendo. Não é somente isso. A gente deve levar em consideração o corpo da pessoa. Olha que profundo. Espaço territorial. Qual é a dificuldade territorial que essa pessoa passou? Então, primeiro, quais são os fatores ambientais? Aonde que essa pessoa está inserida? Como que os pais agiam nesse momento dentro de casa? Né? Então, olha só. Espaço territorial, por exemplo. Como que os pais agem, né? Como que essa criança ou essa pessoa que sofre hoje com depressão,
Como que ela vive? Qual é o histórico familiar dela? Os pais são divorciados, né? Ou os pais sempre brigavam? Ela teve que ter uma mudança muito brusca, né? Uma mudança brusca, assim, de casa, de ambiente, de situação. Isso é profundo. Outro ponto importante. Por exemplo, essa pessoa, como que foi o espaço territorial interno? Será que essa pessoa não sofreu abuso? Abuso físico, abuso sexual? Já fiz atendimento em pessoas que já passaram por isso e não conseguiam falar. Perda de identidade, quem eu sou? Quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui na vida? Sabe? Aí traz aquela não aceitação, porque via sempre os pais brigando, ou sei lá, que registros ela tem internamente, e ela perde nessa noção. Quem eu sou aqui na vida? Para que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo? Ah, eu sou ineficiente para tudo. Então, às vezes, a pessoa ela traz, tá? Essa perda de identidade também, gente, ela tá muito relacionada a uma carência afetiva. Por isso que eu falo e afirmo a todo momento. Se hoje os adultos, os pais, tiverem esse conhecimento, eles vão conseguir ajudar os seus filhos da melhor maneira possível, sabe? Tudo isso ao mesmo tempo, exato. Então tá muito relacionado à carência afetiva, desvalorização de si e ou também a raiva de não conseguir mudar aquilo que é externo. A raiva tá muito junto. Então, imagina só, né? Como que fica dentro da pessoa que sofre de depressão? Ela olha para alguma situação, ela fala, eu não tenho condição de controlar isso. Essas pessoas, ou o que as pessoas dizem, alguma coisa desse tipo, é um exemplo. Ou eu não consigo controlar esses fatores externos, então eu sinto raiva também da situação, eu sinto raiva de mim, só que eu aprendi que não pode sentir raiva. Olha que profundo. Aí a pessoa entra numa autopunição, ela começa a se culpar, porque é aquele tal negócio que eu falei, eu não lembro que dia, gente, já faz um tempo. Ninguém quer ser uma pessoa ruim. Todo mundo quer fazer alguma coisa querendo acertar, querendo ser uma boa pessoa. Faz sentido? É muito profundo, gente. E outro, o principal, né? Autopunição por não conseguir controlar o que está fora do seu próprio controle. Isso daqui eu já falei. Compartilha essa live com mais pessoas. Aperta aqui no aviãozinho, encaminha, compartilha, que isso vai poder ajudar bastante outras pessoas, viu? Então, recapitulando, dentro dos campos sistêmicos, sentimento adotado, decepção profunda, perda da identidade, abusos físicos e sexuais e históricos de guerra. Esse é um dos mais profundos que aparecem. Porque às vezes a pessoa ela não está conseguindo nem falar o que ela está sentindo. Por quê, gente? Quando há históricos de guerra, isso causa um trauma muito profundo nos campos familiares. E o campo familiar, a gente precisa lembrar assim, ó, presta atenção nisso. A gente precisa lembrar que tudo vai querer compensar aquilo que faltou no passado, certo? Se dentro do meu sistema familiar eu tive pessoas que participaram da guerra e essas pessoas foram os agressores que mataram pessoas de outros sistemas familiares, claro que eles estavam a serviço de algo maior, algo que era uma força maior, que eles não tinham como fazer de uma outra forma. Mas vamos supor que na minha família as pessoas foram para a guerra e ali eles tiveram que matar um monte de gente. Querendo ou não, tiveram e foram agressores, né? Assassinaram um monte de gente lá, porque era ou matar ou morrer, certo? O que vai acontecer? Isso causa um impacto e um choque muito profundo no campo familiar. E é o campo familiar do outro, daquele que morreu, daquele que foi assassinado. Ah, Pri, mas ele estava na mesma toada ali, ele também estava indo para matar. Ok, mas vai explicar isso para a época. Vai explicar isso naquela época, para todas aquelas pessoas.
Não tinha como, todo mundo ficava revoltado, xingava, enfim, não tinha o que fazer, né? Então, o que vai acontecer? O meu sistema familiar, como agrediu, isso causa um choque aqui. Fez um registro no meu campo familiar. Registrou as memórias daquela pessoa que saiu da guerra. Registrou a memória das histórias que todos os meus antepassados passaram naquela guerra. E aí, o próprio campo familiar, ele pede uma compensação. Mataram demais. Se mataram demais, o outro sistema familiar está descompensado. Como que nós vamos poder fazer? Aí chega a briga. A briga não, vamos negociar aqui campo com campo familiar. Vamos negociar o meu campo com o seu campo. Como que nós vamos conseguir equilibrar isso aqui? Olha aqui, ó. O seu campo, ó, matou um monte aqui do meu. Como que a gente vai fazer isso? Aí o outro campo fala, não, peraí. Nós somos justos. Nós somos justos. Nós vamos fazer alguma coisa aqui para compensar o que aconteceu. E aí é onde vem as outras gerações olhando para as vítimas de uma guerra. Profundo, né? E aí as pessoas começam a entrar, às vezes, em depressão, porque estão assimiladas a vítimas dessa guerra. Ah, Pri, mas isso quer dizer que é somente para quem é agressor ou é para quem também foi uma vítima? É também, porque quando os sistemas se chocam, quando há um assassino e uma vítima, os dois se chocam, né? Então, os dois passam a fazer parte dos dois sistemas, porque é aqui que causa um emaranhado. Se aqui matou essa pessoa que morreu, nessa vítima, ela passa a fazer parte desse campo e esse assassino passa a fazer parte nesse campo. Aí aqui, o que vai acontecer? As pessoas desse campo familiar, elas vão querer agredir. Elas vão trazer essa consciência da agressão. Pode haver novos assassinos aqui para compensar a morte desses daqui. E aqui, nesse campo familiar, né, que pertence ao agressor, vocês não estão conseguindo entender? Que pertence a esse agressor, as pessoas aqui, nesse campo familiar, começam a seguir um destino trágico olhando para essas vítimas. Fez sentido? Fez sentido, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês. Então, a partir de hoje, você vai levar em consideração 3 coisas quando você for para um atendimento. Primeiro, quando você fizer um atendimento ou quando você for ajudar uma pessoa, você primeiro vai perguntar: você está fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra? Gente, isso é importantíssimo. Gente, isso é o básico do básico. Porque às vezes vai aparecer pessoas que vão falar, não tô fazendo não, eu não quero, eu tenho resistência, eu sou contra. Gente, a gente precisa lembrar, todas as profissões estão a serviço de algo maior e estão para ajudar essas pessoas, tá? Segundo ponto, você tá fazendo uso de medicamento? Porque tem pessoas que às vezes elas vão chegar extremamente dopadas. E aí, quando a pessoa chega extremamente dopada, será que ela vai conseguir engajar no processo? Então, a pessoa ela deve estar, sabe, é isso que a gente precisa sempre observar, dosagem, não nós, né, que somos terapeutas, mas a gente precisa orientar a importância desse cliente ter esse atendimento, esse acompanhamento, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra, sobre as dosagens. A gente pode orientar, falar, olha, se você não for no médico para regular a tua dosagem, vai ficar difícil, sabe? É importante, tá, gente? E ninguém melhor do que os médicos para poder orientar o cliente, tá? Então, saiba orientar os seus clientes da melhor forma possível. E aí sim, você vai conseguir fazer o quê? Um movimento de acolhimento para aquilo que foi identificado no campo. Porque aí essa pessoa ela já começa a se autodesenvolver, ela começa a entender e fala, caraca, nossa, é mesmo. Sabe por quê? Todas as pessoas estão em busca de algo que faça sentido na vida delas. E quando a pessoa está em depressão, não é somente o luto. Existem várias outras coisas por trás. De repente, ela precisa finalizar um processo que ela não finalizou. Pode ser que sim,
ela esteja vivenciando sim um luto que ela não viveu. Pode ser. É aquele tal negócio, cada pessoa é única. Mas o que eu tô te passando aqui são dentro das experiências que eu já tive. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.